Olá, estudantes do segundo EJA, eu sou o professor Renato, professor de matemática de vocês, tá? E hoje a gente está na aula 3, tá? No caso, na primeira e segunda aula, a gente trabalhou progressão aritmética, trabalhou o termo geral e a soma do termo de uma PA, beleza? Hoje a gente vai iniciar progressão geométrica, vai falar um pouco da definição, classificação e a fórmula do termo geral da progressão geométrica, beleza? Uma frase para esperar vocês aí. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento, beleza? Quanto mais tu estuda, mais conhecimento tu ganha. Então nunca tu vai perder o conhecimento que tu adquire, beleza? Bora pra aula, ok? Começar logo falando da definição de progressão geométrica, ok? Progressão geométrica, ou seja, PG que a gente conhece, é uma sequência de números não nulos em que cada um deles, multiplicado por um número fixo, fornece o próximo elemento da sequência. Esse número fixo chama-se razão. No caso, na PA a gente tinha razão, na PG também nós temos a razão, que é representado pela letra Q. Na PA era o R, né? E na PG era representado pela letra Q. Os elementos da sequência são o termo de progressão geométrica, beleza? E como é que se calcula a PG? A forma da PG para te calcular a razão agora na PG é o Q. Para te calcular a razão, você vai pegar o termo e vai dividir pelo termo anterior, beleza? Então pega o termo e divide pelo termo anterior. O resultado vai ser a tua razão para PG, ok? Bora por exemplo para a gente ver, para a gente entender melhor aí. Vamos obter os termos de uma progressão geométrica de razão 2 partindo do número 3, beleza? Aqui já está feito o cálculo, disse que era o 2, tá? Então tem aí os termos da PG, uma sequência: 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768, beleza? E continua, infinito, beleza? Então como é que eu vou descobrir a razão? Aí tu vai pegar um termo qualquer aí. Vou pegar aqui o segundo. A partir do segundo, você pega o termo e divide pelo anterior, beleza? Então pega o 6 aqui e divide por 3. 6 dividido para 3 dá igual a 2. Então, só fazendo essa divisãozinha, deu que a razão é 2, beleza? Para pegar outro termo qualquer. Bora pegar o 48. 48 dividido pelo antecessor. 48 dividido por 24 também dá 2, beleza? O outro, vou pegar o 12, vou dividir pelo antecessor, que é 6. 12 dividido para 6 também dá 2, beleza? Então a razão dessa sequência aqui é 2, beleza? Então, para te calcular a razão da PG, tu pega o número e divide pelo antecessor, beleza? Pega o número a partir do segundo, pode ser qualquer número a partir do segundo, pega ele e divide pelo antecessor, vai dar a razão, beleza? Sempre vai ser o mesmo número, ok? Então nessa PG aí a razão deu 2, beleza? Tá, agora a gente vai ver como é que se classifica uma PG. A gente já aprendeu como é que calcula a razão da PG, beleza? Pega o número e divide pelo antecessor. Aí para te classificar, ela se classifica, se não me engano, de 4 formas: crescente, decrescente, oscilante e constante, tá? Então bora ver com o caso que ela é crescente aí. Para que ela seja crescente, o segundo termo deve ser maior que o primeiro, assim sucessivamente. Então, para te verificar se a PG é crescente, tu olha para a PG e vê se o segundo termo é maior que o primeiro, se o terceiro é maior que o segundo, se o quarto é maior que o terceiro. Tipo, o sucessor tem que ser maior que o anterior, que o valor atual, entendeu? E uma PG crescente se somente se a razão for maior que 1, beleza? Então são duas condições para PA ser crescente. PA não, PG ser crescente, tá falando errado. Então é duas condições para PG ser crescente, tá? No caso a PG, os valores tem que ser sempre o sucessor tem que ser maior que o anterior, beleza? E a razão, o que, beleza? Tem que ser maior que 1, tá? Entendeu? Essas duas condições, a PG é crescente, beleza? E tem um exemplo aí pra gente ver. Tem 3, 6, 12, 24, 48, beleza? Aí a primeira coisa que você vai fazer aqui para te identificar, verifica logo qual é o valor da razão. Pega um valor qualquer desse aqui e divide pelo antecessor, beleza? Acho que é até o exemplo anterior. Pegou 6 e divide por 3. 6 dividido por 3, a razão deu igual a 2, beleza? Então essa razão é maior que 1. Então já dá de subentender que
ela é crescente, beleza? E outro, os termos aqui, sempre o termo posterior é maior que o anterior, o 6 é maior que 3, o 12 é maior que 6, Então, só olhando aí, vendo a razão e olhando aí, você já pode afirmar que a PG ela é crescente, tá? Então, pega aí outra coisa para a gente verificar também. O primeiro termo é 3, beleza? O segundo termo é 6. E como é que se dá o segundo termo? O segundo termo se dá assim. O segundo termo vai ser a multiplicação do primeiro pela razão, beleza? Então, o primeiro pela razão, então vai ser 3. Qual é a razão? Vai ser quem? 2. 3 vezes 2 deu 6, que é o segundo termo. O terceiro termo, como é que se daria? O terceiro termo, é o 12, né? Ele vai se dar, o terceiro termo vai se dar pelo primeiro multiplicado pela razão elevado ao quadrado, beleza? Então vai ser o primeiro termo 3 vezes a razão, que é 2. Só que aqui o expoente aqui é 2, vai levar ao quadrado. Então vai ser o que? 3 vezes 4, que 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 deu 12, beleza? Se fosse achar o quarto termo, no caso é o 24. Então, o quarto termo ia ser o primeiro termo, que seria 3, vezes a razão elevada à terceira potência. No caso vai ser 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então seria o que? 3 vezes 8, que daria 24, o quarto termo, beleza? E assim sucessivamente, com o quinto. No caso, o que vai mudar, pessoal, aqui, para te achar os outros termos, que tu vai colocar aqui, vai ser o primeiro termo, a razão. O que vai mudar nessa forma vai ser só o expoente que vai aumentar, beleza? No caso aqui é o expoente 1, aqui é o expoente 2, no termo 4 vai ser o expoente 3, no termo 5 vai ser o expoente 4, beleza? O que vai mudar vai ser só o expoente, essa parte de cima, para te achar os outros elementos. Caso eu passe uma questãozinha dessa aí para você numa prova ou numa atividade, beleza? Aí, concluímos que a PG é crescente partindo do segundo termo. Qualquer elemento é maior que o anterior, beleza? A gente já viu isso, ok? Então, para ser crescente, a razão da PG tem que ser maior que 1 e os termos, sempre o termo tem que ser maior, o sucessor tem que ser maior que o anterior, sempre o termo tem que ser maior que o seu anterior. Verificando isso, ela é crescente, tá? Bora para definição de decrescente aí, beleza? Então já vi quando é crescente, bora ver quando é decrescente, ok? Decrescente, para que ela seja decrescente, a PG, o segundo termo deve ser menor que o primeiro, e assim sucessivamente, beleza? Então nesse caso é o caso contrário da crescente. Sempre o termo anterior tem que ser maior que o sucessor, beleza? Tipo assim, vai decrescendo o valor, ok? Tipo assim, do maior para o menor, tá decrescendo, ok? E o valor da razão, ele tem que ser um número entre 0 e 1. Então a razão sendo entre 0 e 1, e os valores sendo decrescente, né, do maior para o menor, sempre o valor atual tem que ser maior que o sucessor. Essa PG é decrescente, tá? Então a razão tem que estar entre 0 e 1 e o valor da sequência tem que decrescer, beleza? Tem que ser do maior para o menor, beleza? Então bora por exemplo aqui, o exemplo 3. Tu tem 48, 24, 12, 6 e 3, beleza? Ok. O que está acontecendo aqui? Logo observando, tu já viu aqui que a PG ela está decrescendo, mas tipo assim, o número sempre ele é maior que seu sucessor, beleza? Do maior para o menor, certo? Agora bora calcular a razão dessa PG aí, beleza? Dessa sequência. Então vai pegar o termo e vai dividir pelo antecessor para te achar a razão da PG. Então pega o 24 aqui, a partir do segundo, né, que a gente falou, e divide pelo antecessor. 24 divide por 48. 24 dividido por 48 é a mesma coisa que meio, né? 0,5. Esse valor meio, 1 dividido para 2, 0,5, ele está entre 0 e 1. Tá. Então, a PA, você viu que os valores dela decrescem e viu que a razão da PG, né? Da PG está entre 0 e 1, tá? Então, essa PG, ela é decrescente, tá? E é o mesmo trabalhinho que a gente fez no outro lá, beleza? Dessa PG. O primeiro termo é 48, beleza? O segundo termo é 24. Vamos verificar como é que fica o 24.
Então no segundo termo vai ser o primeiro elemento, no caso é 48, tá? Vezes a razão. A razão é quanto? Meio. Então vai ser o que? Primeiro termo, que é 48, né? Dividido por meio. 48 vezes meio, né? Vai ser quanto? 24. Beleza? Agora para achar o terceiro termo, como é que ficaria? No caso, o termo é o terceiro 12, né? Então é o mesmo esqueminha. Você vai pegar o primeiro elemento, vai multiplicar pela razão elevado ao quadrado. No caso, a razão é meio. Então vai ficar primeiro termo 48 e a razão, que é meio, elevado ao quadrado. Então meio elevado ao quadrado é 1/4, beleza? Então 48 vezes 1/4 vai ser 12, beleza? Assim sucessivamente. Então, para ser decrescente, grava aí a PG. A razão tem que estar entre 0 e 1. E os valores que estão na sequência dela, da PG, tem que decrescer, tá? Então, concluímos que a PG é decrescente partindo do segundo termo. Qualquer elemento é menor que o anterior, beleza? Então, verificou que qualquer elemento desse aqui é menor que o anterior, que é decrescente, beleza? E a razão deu entre 0 e 1, ok? Vou passar para outro. Oscilante. Para que essa PG seja oscilante, os termos são alternadamente negativos e positivos. O que acontece quando a razão é negativa, ou seja, a razão é menor que 0. Então, para ser oscilante, a razão tem que ser menor que 0. No caso, a razão tem que ser negativa, tá? Então, para ser oscilante, a PG, a razão tem que ser negativa, tá? E tu vai verificar que na sequência os termos ficam alternando entre negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo. Beleza? Bora por exemplo 4 aqui. Aí tem esse exemplo aqui. Menos 10, menos 5, 10, menos 20, 40 e menos 80. Aí assim continua, tá? Como é que eu vou calcular a razão dessa PG aí? É o seguinte, a partir do segundo termo posso pegar, beleza? E vou dividir pelo antecessor. Peguei o 10, vou dividir por menos 5. Peguei 10 dividido por menos 5. Deu menos 2, beleza? Posso pegar outro termo? Posso. Vou pegar o menos 80 e vou dividir pelo antecessor, por 40. Menos 80 dividido por 40 também vai dar menos 2, beleza? Então a razão deu negativa e ficou alternando a sequência em negativo, positivo, negativo, positivo. Beleza, então já sei que é oscilante, beleza? Então essa PG, ela é oscilante, tá? Então o primeiro termo é menos 5, vamos verificar, né? Como a gente fez na crescente e decrescente. Agora vendo oscilante. O segundo termo a gente verificou que é o 10 positivo, tá? Mas como é que o número menos 5 vira 10, né? Então, mesmo esqueminha, para o segundo termo a gente pega o primeiro elemento, beleza? Que é menos 5, e multiplica pela razão, que a razão é o que? Menos 2, beleza? Então fica menos 5 vezes menos 2, vai dar o que? 5 vezes 2, 10. Lembra na regrinha de sinal? Menos e menos é mais. Então lembra dessa outra coisa aí, que eu sempre falo para os meninos da oitava, sétima série, é o seguinte. Quando vai fazer multiplicação, sinais iguais, resultado positivo, entendeu? Dois números positivos multiplicando, resultado positivo. Dois números negativos multiplicando, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Número positivo vezes o negativo, dá negativo. O negativo vezes o número positivo dá negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, tá? Esse caso aqui foi um negativo com negativo, resultado positivo. 5 vezes 2 deu 10, positivo. Terceiro elemento. No caso do terceiro elemento aqui a gente disse que era o menos 20. Como é que vamos verificar como é que ele fica? Terceiro elemento, você vai pegar o primeiro elemento e vai multiplicar pela razão da PG elevado ao quadrado. Beleza? Então, o primeiro elemento é menos 5 vezes a razão, que é menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Ah, professor, tem menos 2 elevado ao quadrado. É uma potência, certo? Você tem a base, vai repetir a base 2 vezes multiplicando. Então, menos 2 elevado ao quadrado vai ser 4 positivo. Mas por que, professor, deu 4 positivo? Porque é o seguinte, quando você tem a base negativa, o expoente par, o resultado é positivo, tá? Então, ficou menos 5 vezes 4 positivo. Certo? Então aqui, joguinho de sinal. 5 vezes 4 sabe que é 20, tá? E menos vezes mais dá menos, tá? A regrinha que eu acabei de falar, beleza? Pedir uma coisa seria para o quarto elemento. Quarto elemento, no caso, seria 40.
Então seria o quarto elemento, seria o primeiro elemento, que é menos 5 vezes a razão elevada ao cubo agora, né? No caso ficaria menos 5 vezes menos 2 elevado à terceira potência, elevado ao cubo, certo? Então ficaria 5, aí ficaria menos 2 elevado ao cubo, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Aí tu vai fazer, repetir essa base quantas vezes? 3. Ficaria 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, então ficaria 8. E como eu falei, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então ficaria menos 5 vezes menos 8. No caso ia dar o quê? Menos e menos. Menos 5 vezes menos 8 ia dar 40. Menos e menos ia dar mais. 40 positivo, tá? Então concluímos que a PG, alternante ou oscilante, partindo do que o termo não há uma alternativa sucessiva entre os termos negativo e positivo. Tipo assim, alterna entre negativo, positivo, positivo. E a razão da PG, ela é negativa, tá? Ok. Agora bora ver quando é constante. Constante é bem simples, tá? Por constante, que ela seja constante, os termos precisam ser todos iguais. Tipo assim, o primeiro termo tem que ser igual ao segundo, igual ao terceiro, igual ao quarto, igual ao quinto. Bem simples. E a razão, no caso, para ser constante, a razão é igual a 1. Beleza? E aí tem um exemplo 5 aqui. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Beleza? Então pega um termo a partir do segundo e divido pelo antecessor. Peguei o termo, dividi pelo antecessor. 2 dividido para 2, a razão é 1. Beleza? Então só verifica isso. Todos os termos da sequência tem que ser igual dessa PG. Beleza? E a razão é igual a 1. Então já sabe que ela é constante. Tá? Aí tem outros exemplos aqui para vocês, bem simples. Tá? 3, 9, 27 e 81. Só olhando aqui, me diz. Essa P ela tá crescendo, né? Se ela tá crescendo, é um forte indício que ela é crescente. Aí pega a partir do segundo, 9 e divide pelo antecessor, que é 3. 9 dividido para 3 dá quanto? 3. Então, sei que essa PG, a razão dela é maior que 0. Então, se os valores crescem e a razão é maior que 0, ela é crescente, beleza? E a outra? 90, 30, 10, ela está decrescendo, beleza? A partir disso que ela é decrescente. Pega o segundo, a partir do segundo, 30 dividido para 90. 30 dividido para 90, se tu for fazer a continha, vai dar um terço, que é mais ou menos 0,3333, beleza? Quando o valor decresce, beleza? Tipo assim, o valor sempre é maior que seu sucessor, beleza? Decresce, ó, vai do maior para o menor. E a razão está entre 0 e 1, ela é o que? Decrescente, tá? E aqui, como a gente acabou de ver agora há pouco, quando você vê a sequência que ela ficou oscilando entre negativo, positivo, negativo, positivo, e a razão ela é menor que 0, ela é oscilante, tá? Bora verificar se a razão é negativa, tá? 14 dividido pelo antecessor, 14 dividido para menos 7 vai dar o que? 2 negativo, tá? Então, quando os valores da sequência alternam entre negativo, alterna entre negativo, positivo, e a razão é negativa, a PG ela é oscilante, beleza? PG. E quando você vê que os valores se repetem, né, mesmo valor, e a razão é igual a 1, a PG ela é constante, tá? Ok? Então a gente já viu aí como é que te calcula a razão, já viu da PG e já viu como classifica ela em crescente, decrescente, oscilante e constante, tá? E agora a gente vai ver o que? A gente vai ver a fórmula do termo geral de uma PG, beleza? Então a fórmula do termo geral de uma PG é o seguinte, tá, pessoal? Você vai ter o termo geral, que é o AN aqui, vai ter o primeiro termo, que sempre vai vir aqui no começo da sequência, tá? E vai ter a razão, que a gente aprendeu a calcular, que você na PG a gente pega um número a partir do segundo, número qualquer a partir do segundo, e divide pelo antecessor, que vai dar o valor da razão da PG, tá? E observa aqui que o expoente, tá? Sempre vai ser o N. Tipo, se eu quero achar o 10º termo aqui, então você coloca A10, tá? E coloca o N aqui, 10 menos 1, beleza? Então, esse termo N menos 1 é o expoente que vai ficar em cima da razão, tá? Então, às vezes ele altera, dependendo do termo geral que tu quer achar aqui, tá? Beleza? Ok? Bora por exemplo. Exemplo 06. Determine o oitavo termo da PG. Aí tem a PG. 1, 2, 4. Beleza? Como a razão da PG é qualquer termo dividido pelo
pelo termo anterior, beleza? Então bora lá. Bora achar, a primeira coisa que a gente tem que achar logo é a razão, beleza? Então a partir do segundo, vou pegar aqui o terceiro, beleza? Pego o terceiro, 4, e divido pelo antecessor. Qual é o antecessor dele? É o 2. 4 dividido para 2, a mesma coisa aqui, 2. Posso pegar o segundo? Pode. 2 dividido pelo antecessor, que é 1, para te achar a razão, né, da PG. 2 dividido para 1 também é 2, tá? Então achei a razão da PG, que é 2. Primeiro termo, já viu aqui que é o 1, tá? E eu quero achar quem? O oitavo termo. Então o N vai ser igual a 8, beleza? Então achei a razão, primeiro termo, e quero achar o oitavo termo dessa PG. Então o N vai ser igual a 8, certo? Então a fórmula do termo geral é essa aqui, certo? Então vou só substituir os valores que eu já obtive, certo? Dentro da fórmula. Então eu quero achar o oitavo termo. Então tá a N aqui. Então eu coloco A8. Oitavo termo que eu quero achar do termo geral. Igual. Primeiro termo, A1. Quem é? É 1. Coloquei aqui. Qual foi a razão? Que é o que? A gente encontrou. 2. Coloquei aqui. Aí tem um expoente N menos 1, né? Eu quero achar o oitavo termo. Então eu coloco no lugar do N o 8. 8 menos 1. Certo? Aí eu repito. O oitavo termo vai ser igual o primeiro termo vezes... Aí 8 menos 1, aqui em cima vai ficar 7, beleza? 1 vezes 2 elevado à sétima potência, certo? Aí eu vou fazer essa potência aí, como é que eu faço? Quantas vezes tu vai repetir essa base de baixo? 7 vezes. Então você vai colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Multiplicando, beleza? Então multiplicando, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, vai repetir 7 vezes, vai multiplicar, certo? Do jeito que eu tô falando aí, vai dar 128, certo? Vezes 1 vai ser 128. Então, o oitavo termo que eu quero achar, usando a fórmula do termo geral, é 128, beleza? No caso da potência aqui, pessoal entender melhor, 2 elevado à sétima potência, certo? É tipo assim, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, aí dá uns 128 que a gente chegou aí, beleza? Então, o oitavo termo dessa PG é 128, beleza? Bora passar para outro exemplo aí. Tá, o exemplo 7. O exemplo 7 é o seguinte: dada a PG 2, 4, 8, pede-se para calcular o décimo termo. Agora, no exemplo anterior, eu calculei o oitavo. Agora eu quero calcular o décimo, beleza? Então vai lá, a primeira coisa que tem que identificar, quem é o primeiro termo? É o 2, está aqui. A1 é 2, primeiro termo. A razão, posso pegar qualquer termo para achar a razão a partir do segundo? Pode. Peguei o 4 e dividi pelo antecessor. 4 dividir para 2 deu 2. Podia fazer com 8? Podia. 8 dividido pelo antecessor, 8 dividido para 4 também é 2, beleza? E qual é o termo que eu quero achar? É o décimo. Então, o N vai ser 10, tá? Aí aqui embaixo está a fórmula do termo geral, tá? A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Fórmula do termo geral, certo? Então, onde tem N, eu vou colocar 10. Então, fica A, 10. Quero achar o décimo termo aqui, certo? Primeiro termo, 2. A razão que a gente achou, 2. Em cima no expoente, o N vira quem? 10. 10 menos 1, certo? Então, o décimo termo vai ser quem? O 2 vezes. Aqui no expoente, 10 menos 1 vai virar quem? 9. 2 vezes 2 elevado à nona potência, certo? Então, o décimo termo vai ser 2 vezes... Aí, 2 elevado à nona potência vai dar 512. Daquele jeitinho que a gente estava fazendo agora há pouco, que eu expliquei, falando, beleza? Então, 2 vezes 512 vai dar 1024, tá? Então, o décimo termo dessa PG aqui vai ser quem? 1024, beleza? Bora para o oitavo termo. Calcule o primeiro termo da PG sabendo que o sexto termo geral é 8 e a razão é 2, beleza? Então, a gente quer saber quem é aqui nessa PG, quer saber quem é o primeiro termo. Acho que tem uma dessa na atividade aí para vocês fazerem, beleza? Então, o termo geral, o sexto, eu já tenho, já descobri, que é aqui, 80. Então, substitui aqui no lugar do AN, entra o
o AN entra o A6. E o A6 ele já deu o que é 80. Então, aqui na parte da frente vai ficar 80, beleza? Igual. O primeiro termo, tu tem? Não, é isso que tu quer descobrir, beleza? Vezes. A razão ele já deu? Deu. No problema, ele disse que a razão da PG era quanto? 2. Colocou 2 aqui na base. E o expoente, ele já te deu o N? Já. Ele falou que aqui era o sexto termo, era 80. Então, esse 6 vai ser quem? O N, beleza? Então, no lugar do N vai entrar o 6, beleza? 6 menos 1. 6 menos 1 é 5, beleza? Então, repete, 80 igual, primeiro termo que eu quero encontrar, certo? Vezes 2 elevado à quinta potência, daquele jeitinho que a gente estava fazendo lá. Repete o 5, essa base 5 vezes. Então, coloca 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Como é que ficaria isso aí, multiplicando? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, beleza? Resolvendo essa multiplicaçãozinha aí dessas potências, ok? Então, ficaria 80 vezes o primeiro termo, vezes 32. Então, aqui, deu uma equação do primeiro grau, beleza? Então, faz o seguinte, tu deixa no primeiro termo só a parte com letra, o A1, certo? E esse 32 aqui, ele está multiplicando, tá? Então, vou jogar ele por outro membro, certo? Ele está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, o primeiro termo fica isolado. E o número que está acompanhando ele, o 32, está multiplicando, passa para o outro lado, dividido. Então, fica 80 dividido por 32. 80 dividido por 32 é 2,5. Então, o primeiro termo dessa PG aí, que ele pediu para achar o primeiro termo, é 2,5. Beleza? Agora eu vou dar uma explicaçãozinha na atividade, rapidinho. Vamos lá, pessoal. Agora a atividade avaliativa 03 aí, tá? Que vai ser a atividade dessa semana, da quarta semana aí que a gente está fazendo. Beleza? É o seguinte, calcule a razão Q de cada PG. É bem fácil. Então, para te calcular a razão da PG, como a gente falou, certo? Você pega qualquer termo a partir do segundo, tá? E divide ele pelo antecessor, que tu vai achar a razão da PG, tá? Então, o segundo termo aqui é quanto? 2. Vou dividir pelo antecessor. 2 dividido por 1, para você encontrar a razão. Que outro, rapidinho aqui. Aqui, assim. Aí, a partir do segundo, eu pego qualquer termo, beleza? Então, pego 20 e vou dividir pelo antecessor, beleza? Eu calculo e coloco a razão aí, tá? Então, a primeira é só para rachar a razão da PG aqui, tá? Na segunda questão, é para classificar a PG aí, tá? Então, para te classificar é o seguinte, é daquele jeitinho lá, tu verifica quando ela é crescente, decrescente, oscilante, constante, beleza? Quando ela é crescente, eu te disse, os valores vão crescendo e a razão é maior que 1. Quando ela é decrescente, o valor ele decresce, né? Certo? E a razão, ela tá entre 0 e 1, certo? E quando é oscilante, né? O valor eles alternam em negativo e positivo, como a gente falou no assunto, certo? E a razão é negativa, tá? E constante quando todos os valores são iguais, certo? E a razão é 1, beleza? Terceira a gente acabou de explicar a fórmula geral do termo geral, beleza? Então a gente vai fazer a terceira e a quarta. Terceira e a quarta do mesmo jeitinho que a gente fez. Do mesmo jeitinho que a gente fez o exemplo 7 e o exemplo 6 da atividade, beleza? Que no caso a gente vai identificar primeiro o que? O primeiro termo, encontrar a razão e encontrar um N, beleza? Veja uma coisa aqui, encontrar o primeiro termo, encontrar a razão e o valor do N. Aí tu joga na forma lá, beleza? E a quinta é bem parecida com o último exemplo que a gente fez aí, tá, pessoal? Que a gente vai ter que encontrar o primeiro termo. Bem parecida com o último exemplo que a gente fez aqui, tá? Com esse aqui, bem parecido, bem semelhante, tá? E a sexta é um probleminha que eu achei aqui.
E a sexta, pessoal, é o seguinte, observe a sequência de figuras abaixo, tá? Figura 1, figura 2, figura 3, assim por diante, beleza? Então, na primeira figura, tu verifica que tem só um triângulo. Na segunda figura tem 4 triângulos. Na terceira figura tem 16 triângulos. Determine a quantidade de triângulos menores da figura 7. No caso aqui, se fosse continuar fazendo triângulos, ele queria saber como é que ficaria o sétimo triângulo. Então, essa sexta aí é para te fazer da mesma forma que tu fez a questão 3 e 4. Então, tu vai encontrar o primeiro termo, encontrar a razão, encontrar o sétimo termo, no caso, a sétima figura, beleza? Então, prazo para entregar essa atividade aí, pessoal, é até a próxima quarta, dia 19 aí, tá? E qualquer dúvida me chama no PV aí e um abraço aí. E para vocês um bom estudo, beleza?